Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de retornar àquela questão das indistinções éticas dos nossos dias, dos nossos momentos, com uma preocupação ou com uma ocupação específica. Eu gosto mais da palavra ocupação do que a palavra preocupação. Com uma ocupação específica no sentido dessas indistinções estarem tomando conta também do ambiente escolar. O ambiente escolar tem sido tomado por um ambiente de indistinções conceituais. Isso é algo que vem acontecendo, penso que na medida onde a sociedade avança no seu plano de monetarização, ou seja, há uma intenção de mercantilização da educação pública, há essa ideia, há esse desejo do capital ocupar lugares que são públicos. Afinal de contas, todos estão de olho nesses orçamentos, e os orçamentos da educação são gigantescos. E começa a haver um movimento de clientelismo em relação aos estudantes. Os estudantes começam a ser vistos como clientes. E o cliente tem sempre razão. E se o cliente tem sempre razão, o professor seria uma espécie de vendedor dos produtos educacionais. Evidentemente que ele, como o vendedor ou como associado ao dono do suposto capital educacional, não teria razão. Você tem que tratar bem o cliente, sobretudo se esses clientes forem menores de idade. Então esse processo de mercantilização, não uma mercantilização objetiva, mas uma ideia que vem, uma ideia molar que atinge nossos lugares moleculares no plano da educação. Então precisamos estar bastante atentos com isso, e eu vou explicar mais especificamente a necessidade de começarmos a distinguir as coisas e que a escola, sobretudo, se torne uma ilha de distinções conceituais das coisas. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. E ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe e, acima de tudo, comente, porque o teu comentário fixo é super importante para que a própria plataforma do YouTube recomende o nosso canal. Perceba que o nosso canal tem um respaldo e, graças a Deus, vocês têm me respaldado. Esse canal que tem dois objetivos, que é de convidar a classe dos professores para que nós possamos participar do debate público. Professores, venham para o debate público. Estamos em um lugar que tem se tornado cada vez mais clientelista. Alunos, pais de alunos, têm sido tratados como clientes. E nós, professores, vamos ficar olhando isso? Não, precisamos ter voz, precisamos ser as vozes principais a falar de educação. Por que não somos? Por que não somos? Muito estranho. Por que não somos? Então, vamos para o debate público. Temos essas plataformas como o YouTube. Estou aqui nessa linha de frente, convidando vocês também. E esse canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário, o nós e eles fácil nas redes sociais, na sociedade. E nada melhor que a escola, dentro da rede de informações, para oferecer o material crítico, a reflexão, a análise e a síntese. Porém, a escola é indiscutivelmente o melhor lugar para isso. E o professor, tendo voz na sociedade,
para falar como principal ator a falar de educação? Tem que ser o professor. Agora todo mundo fala, menos o professor, sobretudo da escola pública. Então, também tem o nosso... Vocês podem contribuir para o canal. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Eldon de Azevedo Rosa, agência 2051, conta 05504880 Bradesco. Muito obrigado vocês que têm contribuído, né? Vamos melhorar esse canal. Vamos, em julho, estar produzindo mais um material crítico na Itália. Estaremos em Roma, estaremos em Florença, estaremos em Veneza, produzindo um material crítico para esse canal, oferecendo esse material crítico a você também. Mas eu quero levar vocês comigo a esses lugares para que a gente possa oferecer um material crítico dentro, ou seja, dentro desses lugares, né? Fazendo as vivências reais junto com vocês. Então vamos lá, vamos falar dessas indistinções que fazem parte da sociedade de uma forma gradativa, desde que nós nos tornamos sociedade capitalista a partir dos séculos XV e XVI, desde que nós nos tornamos sociedades industriais a partir dos séculos XVIII e XIX, e agora com a sociedade digital, onde os processos não são mais analógicos, mas digitais, onde as informações correm com uma velocidade muito maior. Precisamos fazer da escola um lugar de distinções conceituais. E precisamos fazer essas distinções. Porque agora tem um movimento na escola de tratar o aluno, de tratar o estudante, de tratar o pai de aluno como cliente. Chegou o pai do aluno. E agora? O que a gente faz? Professor, senta aqui. Aí o pai vai falando, o aluno vai falando, e quando o pai, sobretudo, fala, sim senhor, vamos conversar com o professor, vamos falar com ele. Está errada essa postura servil da escola para com pais e para com alunos. Porque a escola, ela precisa, sobretudo a escola pública, em uma sociedade como a nossa, ser uma ilha de distinções. Uma ilha de distinções conceituais, onde os conceitos são falados dentro da sua razoabilidade. Nós não podemos ficar voltados, submissos ao fluxo indistinto da sociedade capitalista, industrial, pós-industrial e digital. Porque agora nós estamos num momento que alguns especialistas do meio jurídico chamam de justiçamento. O justiçamento, diferentemente da justiça formal, o justiçamento, ele diz: esse fez isso, esse me abusou, esse foi racista, o professor fez isso ou fez aquilo, e a fala torna o professor, que é a super suspeita, diante das super vítimas que são os alunos, o professor começa a ser visto com desconfiança. Mas o suposto engano, erro do aluno ou do pai é minimizado. Porque o professor, o senhor é o adulto da relação. Como se aluno não aumentasse, como se aluno não interpretasse horrivelmente as coisas. Os nossos estudantes têm dificuldade de interpretar textos. Então, a fala de um professor é um texto dentro de um contexto. Não por culpa deles. Eles são maravilhosos. Eles são pedras brutas que nós temos que lapidar. Mas aumentam. E às vezes inventam. Porque não é porque o cara é menor de idade que ele não é mau caráter, gente. O aluno que jogou a banana em mim, ele é o quê? Mau caráter. Até porque já tinha 18 anos. Já tinha mais de 18. E a turma que fez aquele movimento respaldando a banana que ele jogou em mim, todos mau caráter também. Então, não é porque o cara é de menor que ele é bom caráter. Ele é mau caráter, às vezes. Então, mas nós precisamos distinguir as coisas.
fazer um plano de distinção, porque se a escola não for uma ilha de distinção ética, moral e conceitual, como nós vamos nos defender de uma sociedade que digita informações e deleta informações? Né? Nós substituímos o verbo esquecer pelo verbo deletar. Quando esquecíamos as coisas ficavam armazenadas no inconsciente, ou nessas ideias de inconsciente, subconsciente, ou em algum lugar obscuro da consciência. Tínhamos a ideia de que nos esquecíamos e íamos buscar nos recônditos da consciência aquela informação. O platonismo veio com isso, né? Viemos do mundo das ideias perfeitas e agora aqui precisamos, através da dialética, nos lembrar do que nós somos. E essa ideia também, Freud apareceu dizendo que as verdades sobre nós são edipianas, estão guardadas na relação entre pais, filhos, né? E dentro dessa falta produzida pelo desejo do menino pela mãe, da menina pelo pai, construímos os nossos valores, mas sempre com a falta permanente, com a falta preponderante. E a linguagem, e entramos no mundo da linguagem, segundo Freud, através de uma castração, porque o próprio mundo da linguagem e o próprio mundo da cultura nos castra daqueles desejos. Então a sociedade, a civilização se erigiria através da falta. Evidentemente que isso, de uma certa forma, é questionado por Deleuze e Guattari, quando eles falam que não é a falta, é o excesso, é o fluxo. É o fluxo indistinto que nos orienta também. Porém, eles fazem uma observação para que a gente se prenda também aos estratos, aquilo que está definido como estratificado, para que a gente possa também se entregar aos fluxos dos movimentos, para que a gente também não fique amarrado naqueles estratos extremamente limitadores. Então, por que eu estou falando essas coisas todas? Porque nós precisamos estratificar estratificar valores éticos, estratificar valores morais, e a escola precisa ser esse lugar. Se não for escola, não vai ser lugar nenhum. Evidentemente, quando eu falo de escola, eu estou falando da tradição escolástica, né? Que é escola, universidade, faculdades, universidades e, por que não dizer, a ciência. Mas a ciência já é uma outra coisa. A escola, ela é um lugar, sobretudo a escola pública, a escola regular, é um lugar de estratificação das conquistas científicas, sociológicas, filosóficas. Não é esse lugar como a ciência, que está sempre em movimento. A escola pública, a escola regular não faz o mesmo movimento da ciência, das universidades, dos pesquisadores, dos filósofos. Ela é um tanto quanto mais conservadora na sua relação com o aluno, porque ali ele precisa fazer a sua iniciação filosófica, sociológica, científica, cidadã, política. Ali ele precisa fazer a sua iniciação. Mas a escola precisa distinguir o que é e o que não é. O certo e o errado, de uma certa maneira. O aluno jogou banana em mim. A direção fez cara de paisagem. Quem ficou sabendo dessa informação na regional também fez cara de paisagem. Não foi fundo na questão. Não pisou no acelerador. Que negócio é esse de jogar banana no professor? Ele pode até estar errado, mas isso é inadmissível. Então essa distinção não tem. Aí eu saí, os alunos ficaram lá. Quem está certo na cabeça deles? Eles. Não há uma distinção. Mas eles sabem que eles estão errados. A direção sabe que eles estão errados. As regionais sabem. Quem é da regional e escutou a história sabe que eles estão errados. Sabe que isso é absurdo. Todos nós sabemos. Mas a escola não faz a distinção, porque a escola está tratando o aluno como cliente. E além de tratar o aluno como cliente, a escola, ou seja, o poder público, mima o aluno, porque não quer dar a ele, não quer oferecer prioridade à educação. Então mima o aluno para que ele se sinta prioridade. Poxa, eu estou sendo mimado.
A prioridade sou eu. O professor está sempre errado. A escola me defende. O poder público me defende. A direção me defende. A regional me defende. A coordenadoria me defende. Então, o professor está sempre errado. Então não há uma distinção. Uma distinção ética, uma distinção moral, uma distinção do que é e do que não é. Porque há poucos dias me chamaram, né? Numa escola que eu estava. Aí me chamaram. Professor, a aluna não podia me ver. Rebolava, chegou até a arranhar minhas costas. Num determinado momento, ela fez esse movimento, arranhou as minhas costas, estava de costas para ela. Alguém falou assim, assédio. Eu pensei que o assédio seria dela, né? Mas depois a direção me chamou, porque a turma falou que eu assediei e que eu pedi o WhatsApp, o Facebook da aluna. Primeiro que é mentira, não pedi. Até porque se eu pedisse alguma coisa com ela nesse sentido, no sentido de obter favores eróticos, eu não me esqueceria, né? Eu não esqueceria, né? Muito bonitinha, mas até muito burrinha, jamais me atrairia. Então, mas não está claro. Como assim? Como assim assédio? Assédio é quando alguém em posição hierárquica superior, seja professor, chefe, patrão, força o serviço sexual no sentido em tom ameaçador. Vou te demitir então, vou te dar uma nota baixa então. Isso é assédio sexual. É quando os serviços sexuais são obtidos ou são tentados quando a pessoa usa a sua superioridade hierárquica para isso. E pedir telefone é assédio? Não. E pedir Facebook é assédio? Não. E pedir namoro para assédio é assédio? Não. E pedir para transar é assédio? Não. Burrice. O professor chegar para uma aluna e falou, quer transar comigo? Isso é burrice, mas não é assédio. Então cada coisa tem que ser tratada dentro do seu nicho de representação conceitual. Então, quando o aluno chegar para você, se você é diretor e estiver me ouvindo, se o aluno chegar para você e falar, o professor me assediou porque ele pediu o meu Facebook, explique para o cidadão, eu vou conversar com o professor que você está incomodada, mas meu filho, minha filha, isso não é assédio. O professor chegou para mim e me pediu em namoro. Vou conversar com o professor para que isso seja equacionado. Mas isso é pedido de namoro. Isso não é assédio. O professor pediu para transar comigo. Que isso? É mesmo? Chama ele lá agora. Vamos conversar. Mas isso é assédio? Não. Se a aluna, evidentemente, estiver dentro de uma idade razoável. Por que eu estou falando isso? Para que cada coisa seja tratada dentro do seu nicho de representação, do seu nicho conceitual. Porque se tudo ficar indistinto, se tudo virar assédio, nada mais é assédio. Se tudo for racismo, nada mais é racismo. É igual o garotinho que estava jogando bola. Estava numa partida de futebol. Aí o treinador do time adversário falou, marca ele, marca ele, marca ele. Aí ele, quem? Aí o treinador, o preto, o preto. Aí o garotinho chorou, achou que foi racismo. Acho pertinente chegar pro garotinho, consolar, que isso, tal. Mas isso não é racismo. O garotinho era preto. Eu ia falar o quê? O louro? Não, isso não é assédio. Podemos até chegar pro treinador, usa uma linguagem assim ou assada. Mas isso não é racismo. Nem tudo é machismo. Se tudo for machismo, nada é machismo. E por que tudo virou assédio? Para que você pegue qualquer coisa e acuse o professor de assédio. Há pouco tempo, por exemplo, um amigo da educação foi questionado, porque aí nós precisamos entender que muitas das vezes o aluno inventa. Ok, gente? Já inventaram coisas sobre mim que não aconteceram. O professor me deu bala com conotação sexual. Uma vez eu dei uma bala para o aluno, falaram que eu dei bala para ela com conotação sexual. Será que eu dei bala para ela dançando, fazendo a dança do como é que é o nome daquele do Gogo Boy? Não entendi.
que o aluno inventa. Mas o professor foi questionado também de assédio sexual. E falaram que ele apertou os seios da menina. Isso não é assédio sexual. Passar a mão na bunda de alguém não é assédio sexual. Você sabia disso? O que é isso? Assédio sexual? Não. Isso é estupro. Deixa eu fechar a porta. Isso não é assédio sexual. Isso é estupro. É outra coisa. Entenderam como é que nós precisamos, às vezes, distinguir as coisas para que as palavras representem exatamente um conceito? Porque, segundo a lei, se uma pessoa beijar à força, se uma pessoa passar a mão na nádega de outra ou em partes pudendas do corpo, isso, sem autorização, isso não é assédio sexual, isso é estupro. Então as coisas vêm tomando um nível de indistinção e a escola precisa ser esse lugar de distinção conceitual, distinção ética, distinção moral e distinção conceitual das coisas. Senão tudo vira fluxo no mercado da... Senão o aluno vira consumidor. O consumo, ele é fluxo de desejos. O consumo é fluxo de desejos. Porque a sociedade capitalista é uma sociedade que gera a cada momento fluxos e mais fluxos de desejo. E o mercado consumidor, o capital, procura se organizar no sentido de atender esse fluxo para que o capital aumente. Se a escola não for uma reserva ética, uma reserva moral e uma reserva conceitual, nós perdemos o foco completamente. Aí o aluno vira cliente e o professor vira o profissional, o vendedor do serviço sexual. Isso já existe em escola particular. A gente até entende, mas na escola pública isso não pode haver. A escola pública precisa ser uma reserva ética, moral e, sobretudo, conceitual. Precisa definir o que é e o que não é. E ela precisa informar isso para o aluno, informar isso para o pai do aluno. Olha, o professor pediu o Facebook da tua filha, vamos falar com ele. Mas isso não é assédio sexual. Se ele insistir, isso é assédio sexual? Talvez sim, mas pode ser também importunação, que também é outro tipo de crime. Por isso é que é importante a escola dar nome para as coisas. E as coisas têm perdido o nome. Quando a Dilma sofreu um impeachment, golpe. Não foi golpe, foi impeachment. Foi impeachment. Aí agora, depois pediram o impeachment do Bolsonaro. Ué, vai dar outro golpe? Não, impeachment. E sempre é político. Um impeachment sempre é político. O do Collor foi político, não provaram absolutamente nada de efetivo contra ele. O da Dilma foi político, não provaram nada de efetivo contra ela. Tanto é que as pedaladas que ela teria cometido, a lei a respeito das pedaladas ocorreu depois do impeachment. Se o Bolsonaro sofresse impeachment, não vai sofrer mais, né? Vamos perder essa esperança, seria também político. Sempre é político. Sempre é político. Nixon, Estados Unidos, quando foi empichado, por mais que o escândalo de Watergate tenha provado muita coisa, o impeachment sempre é político. Então é isso aí. Eu, como professor, conclamo a classe de professores. Vamos dar nome para as coisas. Aliás, precisamos nos organizar, fazer um abaixo-assinado e as regionais. Precisamos ir às autoridades competentes com abaixo-assinado e precisamos realizar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro uma audiência pública. Uma audiência pública sobre a condição do professor hoje na escola pública. Vamos fazer isso. Fico aguardando vocês falarem comigo. Quer meu telefone? 21 98698 5055.
21 98698 5055. Professor, ligue para mim, vamos conversar. Ok, galera? Vocês são do coração.